novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. O governo de São Paulo investe pesado em treinamento, em equipamento e armamento. É o que faz a Polícia de São Paulo ser o que é: uma polícia de respeito em um estado de respeito. Boa tarde, internauta, você que gosta de esportes, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar de esportes então aí no seu Facebook, né? Aqui o IBTV Esportes, de Fórmula 1 aos campeonatos da nossa região. E também hoje eu tenho a presença aqui de Sebastião Arcângelo. Eu vou deixar no ar para você saber quem é Sebastião Arcângelo. Na hora que ele entrar aqui, vocês vão brigar comigo, né? Porque aí vão saber, poxa, mas é ele mesmo. Já já a gente vai anunciar aí o Sebastião Arcângelo. Ninguém conhece ele por esse nome. Eu acho que às vezes nem ele mesmo lembra que o nome dele é esse. Mas tudo bem, nós vamos começar com o futebol no mundo. Lembra do Davi Luiz? Aquele zagueiro da seleção brasileira, daquele 7-1 da Alemanha na Copa de 2014? Muito bem. Quem viu o Davi Luiz parar um dos melhores ataques do mundo neste sábado passado, não imagina que há um mês foi tudo diferente. A atuação do zagueiro brasileiro na vitória do Arsenal por 2-0 contra o Manchester City pela semifinal da Copa da Inglaterra foi a redenção para o defensor, que sofreu com duras críticas no último encontro entre as duas equipes. O Davi Luiz, ele saiu do banco de reservas no último jogo entre Arsenal e Manchester City para cometer uma falta, causar um pênalti e ser expulso. Ele assumiu a culpa de tudo isso, né? Também, cá entre nós, né? O zagueiro que faz tudo isso num jogo só, tem que refletir mesmo. E neste sábado, diante do mesmo rival, ajudou o time londrino a não deixar a equipe de Guardiola acertar o gol de Emiliano Martinez. Em entrevista ao BT Esportes, não é o IBTV, hein? É o BT Esportes, o brasileiro contou como deu a volta por cima. Abre aspas. Acho que é parte do futebol. Eu entendi, durante minha carreira, que futebol é sobre sobrevivência. Fechar aspas. E nós vamos falar agora de Fórmula 1, mais um grande prêmio num campeonato mundial de Fórmula 1 totalmente atípico, né? Totalmente diferente esse ano. Teremos o Grande Prêmio do Brasil só mesmo no dia 15 de novembro que nós vamos saber, né? Até agora não foi confirmado, mas o Hamilton venceu com folga o movimentado GP da Hungria. Verstappen vai do drama ao pódio. O Verstappen que saiu lá dos boxes e acabou chegando na segunda
colocação. De ponta a ponta, Lewis Hamilton venceu com tranquilidade o GP da Hungria, terceira etapa da temporada 2020 do Mundial de Fórmula 1. No domingo passado, dia 19, o ex-campeão do mundo sobrou desalagada, não deu a menor chance para os adversários e fez uma exibição perfeita, com direito volta mais rápida e mais um pontinho extra. Nem mesmo a chuva, que deixou a prova muito movimentada e cheia de disputas, atrapalhou o piloto da Mercedes. Ele alcançou o seu triunfo de número 86 na carreira e já está a 5 de igualar o recorde de Michael Schumacher. Foi também a 8ª vitória de Hamilton na Hungria. Destaque também para Max Verstappen. Depois de um sábado complicado em que marcou somente a 7ª posição do grid, o holandês vivenciou um drama na volta de saída dos boxes neste domingo. Com asfalto úmido, consequência da chuva que caiu antes do início da prova, o piloto cometeu um erro e chegou a bater o carro na barreira de pneus, danificando a asa dianteira do seu Red Bull 16. Após muito trabalho dos mecânicos, a Red Bull conseguiu alinhar o carro para a largada e permitiu ao holandês ainda uma boa corrida, ainda chegando ao pódio na 2ª colocação. Max conseguiu o feito de segurar Valtteri Bottas no fim da corrida. Valtteri Bottas é companheiro do Hamilton na Mercedes. Lance Stroll, isso mesmo, tem alguns nomes diferentes na Fórmula 1 esse ano, né? Lance Stroll conquistou um ótimo 4º lugar para a Racing Point, também uma equipe anormal aí para o nosso conhecimento de Fórmula 1, né? Foi seguido por Alexander Albon, também da Red Bull, que saiu do 13º lugar no grid para a 5ª colocação. O ângulo tailandês deixou a Ferrari de Sebastian Vettel para trás, enquanto Sérgio Pérez, que largou em 4º, cruzou a linha de chegada somente em 7º lugar. O companheiro do Hamilton, o Valtteri Bottas, era 2º colocado. Na primeira volta ele já ficou lá em 6º, 7º colocado dentro da corrida e acabou pontuando, porque agora os 10 primeiros colocados da Fórmula 1 pontuam. Então são 20 pilotos, você tem que fazer metade da corrida para marcar um pontinho. Não está tão difícil, né? Antigamente eram 6 primeiros colocados apenas que pontuavam, era 9 para o primeiro colocado, se não me falha a memória, 6 para o segundo, 4, 3, 2, 1. Agora é 25, 18 e assim vai. A classificação desse grande prêmio da Hungria em Hungaroring, olha que trava-língua, né? Isso é para demitir a apresentação de Web TV, né? O Hungaroring, lá na Hungria, primeiro colocado o Hamilton, da Mercedes, em segundo ficou o Verstappen, da Red Bull, terceiro Bottas, da Mercedes também, 4º colocado o Stroll, da Racing Point, Albon é o 5º colocado da Red Bull, Vettel ficou na 6ª colocação, ele que é da Ferrari, Pérez em 7º do Racing Point, Ricardo da Renault ficou na 8ª colocação, Magnussen é o 9º colocado com a equipe Haas, e em 10º lugar o Sainz Jr., que da McLaren. A classificação dos pilotos: Lewis Hamilton, estou enrolando nesse Hamilton, né? É o primeiro colocado, 68 pontos, 2 vezes 25 e 12, mais um ponto extra. O segundo colocado, Valtteri Bottas, também da Mercedes, marcou 58 pontos, são 4 pontos de vantagem apenas para o Hamilton. Agora eu falei certo. O terceiro colocado é o Max Verstappen, com 33 pontos. Lando Norris, da McLaren, tem 26 pontos. Sérgio Pérez tem 22. Alexander Albon tem 22 pontos também. Lance Stroll tem 18, ao lado do Charles Leclerc, da Ferrari, que não conseguiu chegar no pódio, chegar na zona de pontuação deste grande prêmio. O Carlos Sainz, da McLaren, tem 13 pontos. Sebastian Vettel, da Ferrari, 9 pontos. Vem seguido dele, vem na cola dele aqui, Daniel Ricciardo, da Renault, que tem 8, Pierre Gasly, da AlphaTauri, da Honda, com 6 pontos, Esteban Ocon, da Renault, com 4 pontos, Antonio Giovanizzi, italiano, dá para perceber, né? Tem 2 pontos, ao lado do Kevin Magnussen, da Haas, que tem 2 pontos também, e Daniel, agora sim, é Kvyat,
da Alfa Honda somou apenas 1 ponto. No Mundial de Construtores, primeiro colocado Mercedes com 120 pontos, segundo colocado a Red Bull com 55 pontos, uma diferença enorme entre Mercedes e Red Bull. Terceiro colocado a Racing Point tem 40 pontos, quarto colocado McLaren com 39, na quinta posição a Ferrari 27, quem te viu, quem te vê, né? McLaren e Ferrari. Sexto, a Renault com 12, depois vem AlphaTauri da Honda com 7 pontos, Alfa Romeo 2 pontos, Haas 2 pontos e Williams, que já foi campeão de construtores quando o Ayrton Senna corria. O Williams não marcou nenhum pontinho ainda na Fórmula 1. Nós vamos falar do Flamengo agora. O primeiro campeão estadual surgiu nesse final de semana. O Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 e chegou aí ao título do Campeonato Carioca, só que o seu treinador acabou indo embora. Foi embora, o Jorge Jesus foi para a Europa e não está o Flamengo aí sem treinador até o momento. E sem treinador até o momento, o Flamengo que venceu o Fluminense na final do Campeonato Carioca, e parece que eles não querem um treinador brasileiro não, viu? Não querem brasileiro não. Estão na Europa, estão procurando jogadores, estão procurando também treinador aí para o Flamengo. O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tanuri, voltou ao Brasil no início da semana após período no UFC e terá participação na definição das atividades do time, da equipe. A programação será voltada para a recuperação da parte física, prevenção de lesões, sem a necessidade de promover temporariamente um treinador de base. Com a saída de Jorge Jesus e seus 6 auxiliares portugueses, a linha de frente que pertence ao futebol profissional do Flamengo tem o gerente Gabriel Skinner, preparador físico Roberto Oliveira Júnior, o Betinho, preparador de goleiros Wagner Miranda, o fisioterapeuta Fabiano Bastos e os analistas de desempenho Wellington Salles e Cadu Furtado. Jorge Jesus já é página virada na história rubro-negra, mas deixa nas alturas a responsabilidade para quem for escrever os próximos capítulos. Muito bem, falando agora de Campeonato Paulista, que daqui a pouquinho, agora são 16h23, 16h30, começa a rodada com Ponte Preta e Novo Horizontino jogando em São Paulo. Depois a gente explica direitinho esse detalhe, né? Vamos molhar a palavra um pouquinho? De repente precisa. Muito bem, estamos de volta rapidinho ali, né? Agora, o Luxemburgo é que vive um grande dilema. Eliminar o Corinthians, mas Luxemburgo diz que a meta é outra. O Palmeiras se mostra atento à importância do clássico de quarta-feira contra o Corinthians para a torcida e também para a situação no time do Campeonato Paulista. O derby está marcado para hoje à noite, 21h30, popularmente conhecida como 9h30 da noite, ou alguns ainda dizem depois da novela. Aí depende, hoje vai ter capítulo curto, viu? As mulheres aí que adoram novela, capítulo curto da novela, das 9 para chegar aí o horário do jogo, do futebol. Sem levar em consideração o momento do rival, fora da zona de classificação e até com chances de ser rebaixado, o Verdão diz ter apenas um foco: fechar a primeira fase do torneio estadual com a melhor campanha geral. A equipe de Vanderlei Luxemburgo soma 19 pontos, estando atrás do Santo André. O time do ABC tem os mesmos 19 pontos, mas tem uma vitória a mais do que o Palmeiras. Rivalidade existe. Segundo o treinador, quer ganhar e o Corinthians também quer ganhar. O torcedor não aceita perder do Corinthians nem no par ou ímpar. Ele está correto, né? Falar que vai perder, pode perder para qualquer um, mas perder para o Corinthians é morte para o palmeirense. Segundo o Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras joga sabendo da responsabilidade. O que vai acontecer com o Corinthians não interessa. O Corinthians, para quem está acompanhando o campeonato, soma 11 pontos na classificação geral. É o 10º colocado. Atrás dele tem Oeste, Ituano e Água Santa com 10 pontos, Botafogo com 9. Se os Corinthians perder hoje e o Botafogo vencer o seu jogo, Botafogo passa o Corinthians,
que já se encontra naquela situação incômoda para a última rodada. Nós vamos conferir daqui a pouco a rodada e a classificação do Brasileirão. Aliás, desculpa, do Paulistão, né? Brasileirão não, né? O Corinthians, terceiro colocado, grupo D, 11 pontos e apenas vitória no saldo de gols, passando à frente da Ferroviária. Ainda corre risco de rebaixamento e será eliminado do Paulista em caso de derrota ou até mesmo empate hoje à noite frente ao Palmeiras. Segundo o treinador do Corinthians, tem que se separar o que é rivalidade importante, como Corinthians e Palmeiras, e o que é ganhar o campeonato. Não se decide nesse Corinthians e Palmeiras. Vai decidir na sequência. Segundo o treinador, querem ganhar para o torcedor ficar feliz, para ter uma sequência, para ser o primeiro colocado e ainda levar vantagem. Não decide a competição. Palmeiras e Santo André no grupo B e ainda precisam confirmar a classificação para o mata-mata. Se vencer o derby, o Verdão avança às quartas de final. O Novo Horizontino, que soma 16 pontos e 3 vitórias, uma a menos do que o Palmeiras, ainda tem chance de ficar com uma das duas vagas da chave, completada pelo Botafogo com 8 pontos. O Botafogo tem 9 pontos, já está eliminado. A rodada de hoje, que daqui a pouquinho já deve estar começando o jogo, já deve estar prontinho lá para começar. Eu falei Ponte Preta e Ferroviária, mentira. Ituano e Ferroviária jogam no Canindé, em São Paulo. Isso mesmo. A cidade de Itu não pode receber os jogos por causa aí da pandemia, mas vão jogar então no Canindé, que é o campo da Portuguesa de Desportos. Depois, às 7h15, aí sim, Ponte Preta e Novo Horizontino jogando na Arena Barueri. Detalhe, a Ponte Preta está na zona de rebaixamento, é a última colocada. Vencendo o Novo Horizontino, dá uma respirada e classifica o Palmeiras, independente do resultado do derby, porque aí o Novo Horizontino não alcançaria o Palmeiras mais no número de vitórias. Ainda às 7h15 da noite, Santos e Santo André jogam na Vila Belmiro. 21h30, 9h30, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. Depois, amanhã, 23 de julho, quinta-feira, às 15 horas, Água Santa e Mirassol na Arena Inamar. E às 5h30, Inter de Limeira e Oeste jogando também na Arena Corinthians. Grupo A tem Santos com 15 pontos, Oeste e Água Santa com 10, Ponte Preta 7. Grupo B, Santo André e Palmeiras 19, Novo Horizontino 16, Botafogo 9. São Paulo 18 no grupo C, Mirassol 16, Inter de Limeira 11, Ituano 10. E o Bragantino é o primeiro clube classificado, 17 pontos no grupo D. O Guarani tem 16, Corinthians e Ferroviária tem aí 11 pontos, estão na terceira posição do campeonato do grupo D do Campeonato Paulista. Classificação geral: Santos e Santo André tem Santo André e Palmeiras 19, São Paulo 18, Bragantino 17, Mirassol, Guarani, Novo Horizontino 16, oitavo Santos com 15, já ameaçados pelo rebaixamento, Inter de Limeira, Corinthians e Ferroviária com 11, 12º Oeste, Ituano e Água Santa que tem 10, Botafogo de Ribeirão Preto é o 15º com 9, a Ponte Preta é a lanterna com 7 pontos. Falando agora da Copa Paulista, Santa Cruzense já disputou a Copa Paulista. Infelizmente, os clubes da segunda divisão não disputam esse campeonato. Na última quinta-feira, dia 10, a Federação Paulista enviou aos clubes as diretrizes para a realização, então, da Copa Paulista. Ainda tem muita vaga em disputa e uma data específica, que até agora também não temos. E quando tiver, vamos falar sobre isso, né? Os clubes na Série A1, classificados via Paulistão: Santo André, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Mirassol, Guarani, Novo Horizontino, Santos, Inter de Limeira, Corinthians, Ferroviária Oeste. Da A2, o São Bernardo, Taubaté, Portuguesa Santista, Monte Azul, 15 de Piracicaba, São Caetano, Juventus, Portuguesa, São Bento e Audax. Na Série A3, o Noroeste, aqui pertinho, né, de Bauru, Esporte Clube São Bernardo, Velo Clube, Capivariano, Comercial, Batatais, Linense, Desportivo Brasil e Rio Preto. Alguns clubes aí já foram campeões da Copa Paulista, o Paulista de Jundiaí, o Votuporanguense, estão momentaneamente de fora.
E agora a gente vai falar do esporte local, o esporte regional. Semana passada conversamos com o Giovanni Gonçalves, que é secretário municipal de esportes de São Pedro do Turvo. Agora, como que os professores estão fazendo para levar atividades físicas aos alunos que são inscritos nos projetos sociais esportivos lá de São Pedro do Turvo? Quem vai falar para nós é a Elequiele Mateus, professora em São Pedro do Turvo. Em São Pedro do Turvo, a pandemia não atrapalha nenhum tipo de projeto. Por quê? Porque os professores que trabalham na Secretaria Municipal de Esportes dão sempre aquele jeitinho brasileiro para levar a atividade para a casa daqueles meninos, daquelas meninas que participam desses projetos. Estou aqui ao lado da Elequiele Mateus, ela que é a protagonista de algumas das atividades que são gravadas no ginásio de esportes e depois enviadas para os alunos. Como é que é essa experiência de estar na frente das câmeras, atuando para uma câmera? No começo foi bem difícil, né? Foi um desafio, na verdade, para estar gravando, para estar exposto nas redes sociais, para quem pudesse aderir dentro do próprio lar, com a família, amigos. Na verdade, amigos em si, não somente dentro do lar, né? Então, no começo foi bem difícil, mas agora tá bem... Dava aquela travada, né? Você já sabia o que ia falar, mas não conseguia falar por causa da câmera. Seria Sim. Mais ou menos por aí. Isso. Muito bem, aí depois com o tempo foi desenvolvendo isso, já foi perdendo a timidez também, né? Perdeu um pouco. Hoje, como é que tá? Hoje já tá mais relaxada, a gente grava mais tranquila, né? A gente sempre prepara a aula, então eu já sei o que eu vou gravar no dia. Então fica mais fácil de expor em frente à câmera. E como que está sendo a aceitação dos meninos, dos alunos e da família, principalmente, em relação a esse envio de imagens dessas atividades? No começo eu acho que foi assim, um pouco difícil a aceitação, mas depois que começou a parte de desafios, foi bem colocado, né? A família toda aderiu, muitos pais acabaram participando com as crianças através desses desafios que foram lançados, e agora através das atividades a gente vê um público assim, às vezes algum público não acaba postando, mas eu já fiquei sabendo que alguns pais participam, fazem as atividades com as crianças, mas têm a vergonha de gravar para postar. Sim, me dá um exemplo de atividade onde a família participa, como é que é esse desafio? Um exemplo de atividade para toda a família participar, geralmente é uma atividade que é posta em grupo. Às vezes acaba competindo assim, a criança contra o pai, uma atividade que leva a uma parte de coordenação, né? A criança, sem querer, acaba ensinando ao pai também como fazer. Aquele negócio sábio aprende com quem ensina, né? Isso. Muito bom. Detalhe, você participou da corrida virtual que o Giovanni na semana passada falou. Como é que foi essa experiência dessa corrida virtual? Foi bem assim, fazia tempo, né, que eu não participava de uma corrida em si. Foi uma experiência muito bacana. Chamei família para estar participando, então foi bem legal assim participar. E apesar de ser uma corrida virtual, a gente pôde fazer conforme o nosso ritmo, né? Pessoas que podiam só fazer uma caminhada e não correr, podia estar caminhando junto. Então eu mesma fui uma dessas, por não estar muito tempo participando. Então eu comecei a participar novamente de algumas coisas e essa corrida foi uma delas. Então eu comecei através da caminhada junto com a família. Não arriscou fazer uma corrida, por exemplo, de 5 km? Não arrisquei. E essa experiência pode ser repetida em São Pedro do Turvo, porque abrangeu outros municípios, né? Eu acho que pode sim, foi bem aderiu muito bem, sim. Toda a região participou, povos de mais longe também acabaram participando, né? Foi bem divulgada. Então o pessoal gostou bastante dessa corrida virtual. Foi uma coisa assim, inovadora, né? Então o povo gostou bastante, participaram bem. Elequiele, para quem não conhece, é a minha correspondente do Placar Geral quando tem os jogos de futebol da criançada aqui na cidade, tanto no ginásio de esportes quanto no campo. Ela me manda toda
as súmulas, né, para divulgar o campeonato, quando eu não posso vir para cá. Tá sentindo falta dos campeonatos aqui no domingo de manhã, no sábado à tarde? Demais. Muita falta. A gente já acostumou, né? É uma coisa assim que faz parte da rotina. Então eu gosto de estar no campo. Então chega os sábados, finais de semana, assim, saber que não dá para estar ali faz bastante falta. Torcendo para voltar logo tudo isso. Tem que acabar logo, né? E voltar isso. Muito obrigado, Anaquiele. Imagina. Um bom trabalho para você nessas Obrigada. filmagens. Quem sabe a gente não te vê na Globo ali como protagonista da novela das 9, né? Obrigada, professor. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. O governo de São Paulo investe pesado em treinamento, em equipamento e armamento. É o que faz a Polícia de São Paulo ser o que é: uma polícia de respeito em um estado de respeito. De volta, e estou aqui ao lado, agora com a máscara, ninguém vai saber quem é mesmo, só na hora que eu revelar o sobre. Ah, pronto, já tirou a máscara, pronto, agora todo mundo sabe que é o Toco. Sebastião Arcângelo de Gaspari, o Toco. Quando ele falou o nome, ninguém sabia quem era. Aí, não, é o Toco. Ah, é mesmo, sou eu, é o Toco, é verdade. Então, quer dizer, né, às vezes nem ele mesmo sabe, é lógico que é uma brincadeira nossa, a gente tem muita amizade, eu e o Toco, de beira de campo, né, Toco? De beira de campo. Toco, como é que foi o início de tudo? Como é que você passou a gostar de futebol? Bom, primeiramente eu quero desejar a todos que estão nos prestigiando uma boa tarde. A pergunta é como que eu iniciei no futebol? Como você passou a gostar de futebol? Olha, eu sempre gostei de jogar, para falar a verdade. Você assistir, eu assisto, mas eu prefiro jogar mesmo, entendeu? E eu iniciei assim desde os 7, 8 anos, já corri atrás da bola. Depois eu fui crescendo e fazendo alguns golzinhos. É verdade que cada gol que você fazia, você jogava uma tampinha de garrafa num barril e hoje em dia está tudo no chão já porque não cabe mais? Não, essa história aí, na realidade, é o Di9 que tem essa história de jogar tampinha, que ele encheu 2 tambores de 200 litros. Eu marcava meus gols num caderninho, bem arrumadinho, só que a minha filha, em idade de crescimento, a Maiara, a hora que eu vi, o caderno nem existia mais, tudo rabiscado. Mas, inclusive, isso aí foi matéria, na TV tem, o Azan que veio fazer, porque em todo lugar que eu acompanhava ele, eu faço muita reportagem para a TV Tem, algumas reportagens passadas na Globo, mesmo como o Globo Esporte, o ano passado 2 vezes,
A Hora 1 do Caminhoneiro, faço na Record e no SBT também. Então o Azanque, andando comigo nas reportagens, ele via, somente alguém que tinha assistido, que acompanha futebol em Santa Cruz, falava, ó, esse cara marcou mais gol que o Pelé, esse cara é artilheiro. Ele foi pondo aquilo na cabeça e montou uma reportagem de 10 minutos no ar, chama Causos de Santa Cruz e Rio Pardo. E eu fiquei muito orgulhoso e contente com ele. É mais ou menos o que nós vamos fazer nesse tempo aqui na nossa IBTV. É uma história aí do Toco. Toco, agora há pouco a gente estava conversando, que você disse que você é de Piracicaba, né? E contou uma história interessante em off aqui. Gostaria que você contasse também para o nosso público. Você é de Piracicaba? Era vizinho de alguém? Eu tenho 69 anos, nasci em Piracicaba, com muito orgulho, mas me considero santacruzense, que faz 58, quase 60 anos que eu moro na região, 58 em Santa Cruz, e eu estava falando para você que eu tenho uma tia única do lado do meu pai que está viva, o resto todos morreram. E ela nasceu em 1938, tem 82 anos. E o João José Altafine, ou Josézão Altafine, agora não vem o caso, o popular Mazola brasileiro, que tem esse nome em homenagem ao Mazola da Itália, que morreu em 49 naquele acidente de avião do Torino. E ela tem a mesma idade dele. Eles moravam de casa ao lado de cerca, como a gente fala no interior. Eles moravam de cerca, vizinho de cerca. Vamos falar parede de meia, mais ou menos isso. Então, o Mazola tem uma peculiaridade, né? Esse Mazola brasileiro. Mazola brasileiro. Ele disputou 2 Copas do Mundo em países diferentes. Ele começou no Clube Atlético Piracicabano, ali no Amador, que por coincidência 4, 5 quarteirões da casa da minha avó, que a casa existe ainda, ficou com essa tia Marlene. E depois parece que ele teve uma passagem rápida pelo 15 de Piracicaba e foi para o Palmeiras com 20 anos de idade, ou 19 anos. Aí ele começou a se destacar no Palmeiras, já foi para a seleção em 58, começou como titular. No primeiro jogo, se eu não me engano, foi 2-0, marcou 1 ou 2 gols. No segundo jogo, foi 0-0. Aí alguém chegou pro técnico, o Vicente Ítalo Feola, e falou para ele, tem um ponta direita aí com a perna tudo torta, e tem um mulatinho com 16, 17 anos de idade, eles jogam mais ou menos. Aí puseram isso para jogar e deu no que deu, campeão em 58. Aliás, esse de pernas tortas, um psicólogo disse, olha, dispensa porque ele não tem QI para ser jogador. Ainda bem que o técnico não dispensou, né? Naturalmente, todo mundo sabe quem que é o Garrincha. E o Edson Nascimento, o Pelé. Que tem muitas, inclusive o Pelé tem vínculo com Santa Cruz e Rio Pardo. Sim, tem uma história que, primeiro, muita gente questiona essa história, mas no final do DVD, Isto é Pelé, ele confirma, ele só não fala o nome da cidade. Falou, dei sorte de ter ido para o Santos, era para ter ido numa cidade próxima a Bauru, mas acabei indo para o Santos, porque os dirigentes da Santa Cruzense foram buscar jogadores no BAC e indicaram esse menininho, mas o menininho era muito mirradinho, não quiseram trazer. Exatamente. Então, nessa passagem, o seu Zé Eduardo Catalano, a Cicia confirmou comigo, que aí trouxeram um centroavante forte, grandão, chamado Bezerra. Resumindo, o Bezerra não deu nada em Santa Cruz, e o Pelé também acho que não deu nada, né? Também acho que não, é coisa à toa. Mas o Toco tem muita curiosidade no futebol brasileiro, né, Toco? A gente vai lembrando aqui agora, uma vez nós estávamos na beira de campo, normalmente a gente se encontra em beira de campo, e começamos a cada um falar uma curiosidade do futebol brasileiro. Isso. Eu me recordo que eu falei a respeito da camisa do Vasco, que tem aquela faixa, em homenagem ao caminho que Vasco da Gama fez, saindo de Portugal, passando pela África, contornando a América do Sul. Lembra de alguma curiosidade para a gente relembrar esse dia?
Desse dia, eu assisti. Não desse dia, uma curiosidade do sobre futebol. esporte aonde? Daqui? No Nacional primeiro. Nacional? Do Brasil. São tantas que olha... Mas cita uma aí. Vou falar uma do Garrincha. Em 58, o time que estava mais cotado para ser campeão era a Rússia, que já estavam avançados em psicologia, essas coisas todas. E aí pediram para o Garrincha desenhar um jogador. Pediram para o Garrincha fazer um desenho. Ele fez o desenho de um jogador com uma cabeça bem grande. Aí falaram para ele assim, mas Garrincha, tá descomunhal a cabeça. E não, é o meu amigo Quarentinha, que é cabeçudo, jogava de centroavante no Botafogo, do Rio de Janeiro. Aquele time ruim, Garrincha, Didi, Quarentinha, Marildo e Zagallo. Ruim, né? Ruim. Didi Folha Seca. Mais ou menos. O Folha Seca, Valdir Pereira. E nessa, como você disse, né, a Rússia estava realmente cotada para ser campeã em 58 e eles analisaram a seleção brasileira e disseram o seguinte, olha, a jogada da seleção brasileira Garrincha recebe pela direita, cruza, Vavá faz de cabeça. É só marcar o Garrincha. Acabou o time do Brasil. A manchete do Jornal da Rússia antes, né, da então União Soviética, antes do jogo era essa: marquem o Garrincha, acabou o time do Brasil. Depois do jogo, porque os gols então foram tão parecidos, lançamento para o Garrincha, cruzamento, cabeçada de Vavá, 1-0. Lançamento para o Garrincha, cruzamento, cabeçada de Vavá, 2-0. A manchete no outro dia do jogo no Jornal da União Soviética: Brasil só tem uma jogada embaixo, não precisa de outra. Eu acredito. Porque com uma jogada só, fez 2-0 e pronto, né? Já acabou ali a situação. Quando você jogava no futebol amador em Santa Cruz, quais eram as equipes que disputavam esse campeonato? Você lembra? Olha, eu sempre falo, para falar a verdade para você, eu sigo futebol porque não tenho o que fazer, mas hoje no Brasil eu não tenho um craque, aquele craque que sabia matar a bola, fazer um lançamento longo, bater uma falta. Não existe. Você pode pegar, você acha mais ou menos. Então eu perdi até a vontade de assistir jogo. É que antigamente, no tempo, 69 anos, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, todo mundo era bom de bola. Todo mundo jogava bola. Então era até difícil você catar lugar nos times. Nos times amadores aqui. Então tinha a Esmeralda, a Sodrelense, a Esmeralda, 20, Suzuki, uma época disputou a Água das Pedras, e a Ferroviária da Estação. Todos eram time bons, dava gosto de ver. Eu, em 75, joguei pela Sodrelense. Nós somos campeão do segundo turno, inclusive goleando a Esmeralda por 5-1. Eles entraram crentes que já estava ganho o jogo. Nós ganhamos de 5-1, jogamos com 3 centroavantes. Eu no meio, o Valdemar na ponta direita e o Cido do Poço na ponta esquerda. E foi 5-1. Aí num jogo extra, nós perdemos 2-1 para a Esmeralda, e foi a Esmeralda e Suzuki, onde a Esmeralda foi campeão. Depois em 76, até eu tenho, para quem quiser ver no celular, tem a faixa de campeão em 76 pela Esmeralda. Agora todo mundo era bom, todos os times eram bons. Ali teve algumas revelações. Eu me lembro um pouco do legal, agora fugiu o nome dele, Noni, jogava na Esmeralda, o próprio Bravo, que já havia jogado como profissional na Santa Cruzense, depois jogou no Suzuki, né? Tínhamos o goleiro Vino do Cruzeiro, o Galego no Cruzeiro, depois no Suzuki. O Dagô, que jogou na Esmeralda. Então ela é uma verdadeira assim, seleção, formava-se seleção para jogar contra alguma equipe profissional, não era aquelas goleadas como a gente vê hoje, né? Não, inclusive eu participei de vários jogos eu participei do jogo contra o Noroeste de Bauru, a seleção da cidade, né? Representando a Santa Cruzense. Nós perdemos de 2-1 só. Depois eu joguei 2 vezes contra o Marília. Uma vez estava 1-1 no primeiro tempo e o técnico era, se eu não me engano, argentino, Walter Miraglia. Eu vi ele falando para os jogadores Marília: se vocês perderem hoje aqui, vocês vão a pé, que eles são amadores, eles não treinam. E depois eu joguei contra o Marília de novo, inclusive o Mariani jogou de back central do Marília. Foi 0-0.
E o técnico era simplesmente El Bandalhão. Quem que é? Nelson Filpo Nunes, da Academia do Palmeiras. Filpo Nunes. Certo. E joguei também contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi 1-1, gol do Sócrates e gol do Mariano. Esse eu estava na arquibancada. Tem bastante história para contar, nós ficamos o dia inteiro se você mas quiser. Aí nós ainda temos tempo ainda, podemos falar a respeito do Campeonato Amador de Santa Cruz. Pode falar. Eu me lembro que o estádio lotava. O estádio lotava, era assim, eu já chegava para assistir os 2 jogos, né? Eu sempre fui fanático. Então tinha o primeiro jogo, que a gente chamava de preliminar, e depois o jogo de fundo. Normalmente, a regra para ser o jogo de fundo ou o primeiro jogo era a soma dos pontos das 2 equipes no campeonato, não é isso? Isso. E era interessante. Para chegar no estádio era fácil. Chegava lá, sentava lá em cima, beleza. E para sair daquele estádio lotado? Hoje, lógico, não estou falando da pandemia, por causa da pandemia não tem público. Mas hoje o estádio da Santa Cruzense, infelizmente, 100 pessoas, no máximo 200 pessoas. Nós nos encontramos lá sempre, lembra? Sempre. Você está lá em cima, eu não perco um jogo dessa. Inclusive eu faço intermédio, porque a TV tem liga, a Esportiva vai jogar, dá uma força para nós. Sempre eles estão atendendo a gente. Sim, entendeu? Sim. Inclusive as minhas imagens, também tem essa amizade com a Zan, que eu faço por imagem, repasso para a TV Tem, sempre colocar lá no Tem Esportes. Agora, Toco, Santa Cruzense esse ano não vai disputar o Campeonato Paulista. Você acha que foi na sua opinião, foi uma boa decisão? Olha, sinceramente, como torcedor, não. Agora nós temos que analisar do lado financeiro, né? Porque o apoio é muito pouco. Então, tomando por base o lado do futebol, eu fico triste. Agora, do outro lado, é difícil dinheiro, tocar time. Você sabe disso. Então, todos os times aí estão devendo, principalmente para a Receita Federal. É um absurdo o que devem, entendeu? Então, eu sinto, mas talvez nesse momento de pandemia está dando, você falou, eu vou todo jogo 100, 150 pessoas, não vai dar para tocar o time, a não ser que algum empresário queira bancar, aí é diferente, aí tudo bem. Infelizmente eu estou triste, mas fazer o quê? Vamos seguir pela TV. Exato, até o momento não há notícias sobre a segunda divisão. Toco, agora eu vou apertar você, vou colocá-lo contra a parede. Qual seria a solução para que a Santa Cruzense conseguisse montar um time muito bom para subir para A3 num futuro não muito distante? Seria o apoio de torcedores irem mais ao campo, e essas firmas grandes que Santa Cruz é uma beleza. Tem firmas muito grandes, Special Dog, tem a Expert lá na divisa quase com São Pedro, tem o Begueto sempre está no campo prestigiando, tem a Santa Massa, tem essas máquinas de arroz. Então eu acho que se todo mundo colaborasse, fazer sócio, eu me prontifico a ficar sócio, pagar por mês, não tem importância, uma quantia razoável que dê para ajudar. Quem vai pagar 10, 20 reais, nem adianta também, entendeu? Eu acho que essa é a solução, a união de todos, a união das firmas, para levar o nome de Santa Cruz do Pardo, igual vocês fazem, igual eu faço, porque é o que eu falei para você, eu faço as reportagens, bolo as pautas, e no caso a Zanc, a turma da Record, o SBT vem, está tudo pronto, vai falar com o Marcos, falar com o Doni, está tudo pronto. Até eu falo para a pessoa, olha, talvez ele vai perguntar isso, fica meio prevenido, tal, de tanto que a gente sabe, você entendeu? Então essa seria, na minha opinião, a solução para tocar o time. Toco, muito obrigado pela sua participação. Nós falamos da Santa Cruzense por último, já de propósito, vamos colocar aí 2014, Juventus 1, Santa Cruzense 3, lá na Rua Javari. Do Campeonato Paulista da Série A3, o Juventus tocando bola ali, Branco. A posse de bola fica com ela. Bola pro público lado no cruzamento, tá sozinho na área, virou. Lá pra cá, fez o drible, chute defendeu o goleiro, chute de Ricardinho.
Fernando Rossi para a cobrança da falta. Agora a bola lá no galo. Toque de cabeça, mas já estava marcado impedimento do Maurício. Voada ali a área da equipe de recuperação da Cruzense. Autorizado, lá vai Fernando. Lá vai Fernando, colocou na área. Toque de novo e agora o counter. Presença agora. Boa bola agora pro Bruno Paiva. Ele tem uma avenida à sua frente. Ele vai tentar no belo cruzamento. O toque saiu. Escanteio. Autorizado, ele vai pra bola, bola na área. Quem é que sobe e subiu para ali, Araújo? O jogador frente. Fundo, contra-ataque, Santa Cruzense, bola com o Frank lá pelo setor direito, ele vai a toda velocidade, ameaçou fazer o cruzamento, no cruzamento vai sobrar para o Bruno Paiva, a chance da Santa Cruzense, bela defesa do Fernando, ainda Santa Cruzense com o Ricardinho, o Bruno Paiva do chute. Santa Cruzense é Rafael. Cana a bola mais para trás. Essa tudo de novo com o Maurício, vai chutar de longe. Grande defesa do goleiro Galpe. Autorizado, vai colocar a bola na frente. Ninguém saiu por ali. Quando a arbitragem põe ponto final neste primeiro tempo, a Santa Cruzense entrou ali. Um outro jogador que a gente vai apurar aqui. Apita o árbitro, saída pertence à equipe da Santa Cruzense, bola rolando na rua de Avari. E a Santa Cruzense escava ali o Ricardinho. Vem brigar pelo rebote. O Ricardinho. Fez a pinta, Ricardinho vai pintar mais um, fez um chute. Renato, cobrança de escanteio feita. Ela viajou, o goleiro saiu, deu um tapa na bola. Agora pro Bruno Paiva, tocou. Faz a costura, chutou, defende o goleiro. Saber quando a arbitragem pede nesta partida. Lançamento para frente, chegou Nandinho. Tenta recuperar, fez agora o lançamento, vai sair o gato na bola. Pênalti. É da Silva quem vai. Cobrança da falta do pênalti, pode sair aí o primeiro gol do Juventus. Silva para a bola, o meu mediu. O Fernando Rossi fez o cruzamento. Entra bem. Todo mundo para frente também nesse time do Juventus. O Juventus vem no fundo. Ninguém matou. Vai fazer o cruzamento, passa por todo mundo, vai sobrar, chutou por cima. De movimento. Ainda no adversário, passando mais um, bola voltou para da Silva. Volta de novo com o Fernando Rossi. Coloca a bola na área, recebe de volta, vai ali de fundo e vai fazer o cruzamento, passa por todo mundo.
3 para Santa Cruzense, que vai estaçar mais uma vez. Lá pela direita. Fez a finta. Vai complicar a vida, hein? Vai complicar a vida pro Santa Cruzense, que afasta a zaga. Tocada agora pro Sassá. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.